Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá, com sede em Guaianazes, em Itanhaém. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos falar sobre patuás, sobre amuletos. Estes símbolos vão ter uma participação muito especial na nossa vida enquanto umbandista. Em especial para os filhos da Casa de Oração Pai Oxalá, que saberão em breve por quê. Quem não pode com mandinga não carrega patuá. Já ouviram este provérbio? Pois bem, vamos entender o patuá. É um amuleto muito utilizado pelas pessoas ligadas à Umbanda e ao Candomblé. O patuá é feito com um pequeno pedaço de tecido, que pode ser na cor correspondente ao orixá. E lá, bordado o nome do orixá. Colocado umas determinadas ervas, preparos, pedras, ossos, ferramentas, entre outras substâncias atribuídas a cada orixá. A pessoa que recebe o patuá utiliza no bolso de sua roupa, na carteira, na bolsa, para obter proteção e sorte. Patuá tem que ser ativado e tem prazo de validade. Quem determina este prazo é a entidade que o preparou ou o próprio usuário. É comum o patuá sumir, simplesmente desaparecer. Ou seja, quando a sua magia finda, ele pode desaparecer. Mas se isso não acontecer com você, você pode enterrá-lo, bem como pode guardá-lo. Mas saiba, ele não terá mais a sua função inicial. Para isso, terá que ser ativado novamente. No culto aos Egungun, o patuá era chamado de brevê. Não é considerado uma magia, mas sim um talismã da sorte. Agora que já sabemos o que é patuá, vamos entender o que é mandinga. Lembra? Quem não pode com mandinga, não o carrega. Os mandingas pertencem ao grupo, o maior grupo etnolinguístico da África Ocidental, o Mandé. Mandé tem mais de 20 milhões de pessoas. Entre elas, os duilas, os bozos, os bâmbaras. Os mandingas carregavam no peito um cordão com um pedaço de couro, com uma inscrição do trecho do Alcorão. Depois de feita a inscrição no couro, ele era dobrado, fechado e costurando-se uma borda na outra. Além disso, esse amuleto guardava objetos diversos, como ossos humanos, balas de chumbo, moedas de prata. Eram também defumados com incenso e ervas.
e muitas vezes eram enterrados à meia-noite em encruzilhadas. Esta pequena bolsinha de couro dos mandingas, como ficou conhecida, era uma forma de exercer uma medicina mágica, com implicações corporais e espirituais, principalmente pela precariedade da assistência médica do período. Originários do atual Mali, os mandingas ganharam a sua independência no Império anterior, no século XIII ainda. Hoje, cerca de 99% dos mandingas na África são muçulmanos, com algumas comunidades animistas e cristãs. Durante o século XVI, XVII e XVIII, aproximadamente 1/3 da população mandinga foi embarcada para a América como escravos, para serem escravos. Porém, eles eram mais instruídos que os seus senhores, e apesar da condição de escravo, não eram submetidos à submissão. Mas muitos eram altivos, possuíam um nível cultural superior se comparado aos brasileiros da época. Eram bilíngues, alfabetizados em árabe. No Brasil, foram conhecidos como malês ou mussurumim. Entre o século XVI e XIX, não existia liberdade religiosa. Quem não era católico romano teve que se converter. Houve uma repressão contra eles por não serem católicos. Eles resistiram, reagiram ao catolicismo imposto para manter a sua crença e cultura. Mas tiveram que se converter. Porém, apesar de convertidos ao catolicismo, continuaram a praticar ocultamente as suas crenças ancestrais. Carregavam consigo um amarrilho, o patuá, a inscrição do Alcorão. Afinal, eram muçulmanos. Mas por que patuá representa proteção? Os mandingas eram muito instruídos por possuírem conhecimentos de linguagem e escrita, e por este motivo eram escolhidos para exercerem funções de confiança, como as lideranças nas fazendas, cafeeiras, e até serem capitães do mato. Eles não eram apenas negros instruídos, de cabelos lisos. Muitos mandingas exerciam práticas relacionadas à feitiçaria, e isto certamente influenciou a relação entre o termo mandinga e feitiçaria. Muitos negros não eram os mandingas, mas sim escravos comuns, e foram vendidos em praça pública. Quando tinham a oportunidade de fugirem dos seus cativeiros, tratavam logo de esticar os cabelos, que era uma artimanha para disfarçar o fato de não serem escravos fujões, e passavam
a usar patuá em seu cordão. Porém, como não tinham a instrução, não sabiam escrever e não eram muçulmanos, não tinham os trechos sagrados do Alcorão escrito em seu patuá. Os mandingas costumavam comprovar que eram mesmo mandingas e se reconhecerem recitando trechos do Alcorão, uns para os outros. Caso o negro interpelado não recitasse o trecho correto, o capitão do mato da etnia mandinga capturava o negro fugitivo. Há relatos que fenômenos mágicos foram atribuídos ao patuá. Além de identificar os negros fugitivos, facilitavam em sua captura. Aqueles que utilizavam o patuá também eram chamados de mandingueiros, calundeiros, curandeiros e feiticeiros negros. Na capoeira, a palavra mandinga também é usada, mas não tem uma conotação religiosa ou magística. Mandinga na capoeira significa o ato de fingir, dissuadir e usar da expertise para vencer. Já na nossa Umbanda, o patuá é uma peça extremamente valiosa, de muita importância. O patuá é proteção, é alívio, é direcionamento, é firmeza, é apoio. Patuá é coisa séria, assim como a Umbanda. Já conhecemos uma parte da história de nossos ancestrais sobre o patuá, mas qual a diferença entre ele e o amuleto? Amuleto é um objeto que se acredita no poder dele e que ele pode trazer sorte ou proteção. Os céticos dizem que o amuleto está vinculado ao imaginário popular. As pessoas que acreditam, que têm fé nos amuletos, costumam usá-los como algo que garanta o sucesso, que passa a trazer uma certa proteção ou até imunidade, até em determinadas situações. Os amuletos são peças preciosas, geralmente presentes de pessoas ou de entidades de grande importância para quem recebe. O amuleto tem uma forma geral, assim, procedência animal, mineral, vegetal, ao qual é atribuído virtudes que afugentam os maus espíritos e trazem proteção a seus donos de doenças, enfermidades ou má sorte. Um exemplo disso é o pé de coelho, muito difundido como um símbolo de sorte há muitos séculos. É tido como um dos mais antigos que se tem notícia. A origem desta crença está baseada no fato de que os coelhos são animais que procriam com facilidade, e isso simbolizava na época um ato de prosperidade na vida, de um modo geral. As características dos amuletos variam de acordo com os povos e sua cultura. São levados presos em alguma
parte do corpo, do pescoço, do pulso, tornozelo, mas também podem ser presos às roupas, como por exemplo as figas, a cruz de Davi, que é o sino de Salomão, é o São Solimão, chaves, elefantes. Pode ser com a tromba para baixo ou com a tromba para cima, trevos, o numeral 13, ferradura, corcundas, quartos de lua, porcos, patas, com destaque aí para do coelho ou a de cornos, animais, budas, olhos, entre outros. Existem alguns amuletos que temos na Umbanda consagrado através da magia das entidades, dos orixás, e são usados junto ao corpo. E isto não é uma propriedade da ritualística só da Umbanda, não. São anéis, correntes, fios, medalhas, escapulário, imantados com a força mágica de proteção para aqueles que os usam. Os amuletos não necessariamente precisam ter aparência com símbolos religiosos, ou pedras, ou outro tipo de coisa, mas devem ser preciosos para quem os tem e os usam com fé. O amuleto é alguma coisa que você acredita que irá lhe proteger contra os males e que possa sempre te proteger. Os amuletos passam por um ritual comum e é preciso saber qual será a forma e se ele poderá ser usado em seu dia a dia ou em dias específicos, como o Contregum. O Contregum é um amuleto de proteção feito de palha da costa e búzios, usado pelos praticantes do candomblé e da Umbanda. Na Umbanda, o uso é mais assim restrito, uma vez que o Contregum serve como proteção ou afastamento de espíritos desencarnados que agem em desordem, no baixo astral ou zombeteiros, uma vez que a Umbanda trabalha na doutrina desses espíritos e os encaminham para a consciência plena e a luz. Proteger médiuns de ataques de energias negativas, uma vez que os mesmos não estão em perfeito equilíbrio. Para se fazer um amuleto como o Contregum, não é tão simples. O Contregum mesmo, ele é trançado com um corpo limpo das impurezas da carne. Durante uma confecção, são feitas rezas de santo e no santo. Usar um Contregum comprado numa casa de artigos religiosos sem passar pelo seu preceito, seu preparo, não tem valia nenhuma. Não é um amuleto protetório, e sim um adereço sem finalidade além da demonstração ou da exibição. O Contregum deve passar por uma ritualística antes de ser usado pelo filho de Umbanda. O Contregum é usado no braço do médium. Pode ser usado também colares,
pulseiras, anéis, tiaras, braceletes. Também são utilizados como amuletos. Para seu uso de forma correta e com eficácia, é necessário saber do que irá ser feito o amuleto. Qual será a sua finalidade? Ele pode ser produzido de metais, de pedras, de ossos, de búzios, couros, dentes de alho de animais, arruda, pena, palha, uma infinidade de materiais. E cada material de uma especificidade diferente. A energia que será canalizada pelo objeto varia de acordo com o símbolo ou a divindade que tem este objeto e que ele lhe representa. O amuleto pode ser para proteção contra o mal, atração da riqueza, da saúde, do amor não correspondido. Um dos amuletos mais solicitados e menos compreendido é o amuleto de retorno, que tudo que desejar encontra, você irá voltar a quem o desejou. Lembre que o universo atende os seus pedidos, e isso é muito sério. Não queira ao seu desafeto o que ele quer para você. Deixe-o caminhar, deixe-o ser feliz dentro daquilo que ele entende que é felicidade. É muito melhor se tornar invisível ao desafeto do que intencionar energias de resposta ao mesmo tom. Na nossa Umbanda, temos sim amuletos que nos fazem melhores que ontem e aprendizes do amanhã. Não almejamos o retorno, pois sabemos que ele sim é fato. Uma hora, a fatura chega. Umbanda é coisa séria para pessoas sérias. Axé, meus queridos. Fiquem na paz de Oxalá. Nos vemos no próximo podcast. Axé, meus irmãos.